E agora a gente já recebe a psicóloga Solange Guastaferro aqui no estúdio do BG. Doutora Solange, primeiro, bom dia e um prazer agora sim recebê-la aqui ao vivo aqui no estúdio. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que nos assistem, a toda a equipe que está aqui, né? É sempre um prazer estar aqui, certamente. E sempre um assunto muito relevante, principalmente nesse aspecto da autocrítica, né, doutora Solange? Eu acho legal, interessante você ter uma crítica, olhar, observar. Mas quando é que isso se torna um fator negativo para a gente? Então, todos nós temos essa voz interior, né, que nos guia, até nos protege, certamente. Mas quando ela passa a ser um chicote que fica batendo na gente, aí é complicado, porque aí ela vai mexer com a nossa autoconfiança, com a nossa autorresponsabilidade e também com a nossa autoculpa, não é? Então a gente precisa entender que essa voz interior, ela já foi uma voz exterior, né? Quando a gente é bebê, quando a gente começa a entender que a gente já é um ser humano, né? A gente começa a ter os nossos modelos dos pais, né? Então, se são aqueles pais críticos, severos e que estão sempre cobrando, a gente vai internalizar esse pai, né? A gente vai internalizar essa voz. Então, essa voz já foi externa e é isso que a gente precisa buscar o combate a isso, né? Esse equilíbrio. Lógico que ela nos protege, porque assim, sem essa voz crítica, a gente não teria empatia, a gente não teria o crivo do que é possível, do que não é, né? Então a gente sabe que as pessoas, né, psicopatas, por exemplo, não têm essa voz, não desenvolveu essa voz, né, interna. Mas a gente precisa sempre ter o equilíbrio e buscar este equilíbrio, como você mesmo disse, para isso não trazer insatisfação, desconforto, autoculpa, né? Para a gente poder ter uma vida mais saudável, vamos dizer assim, né? Era isso que eu ia lhe perguntar. Quando a gente extrapola nesse ponto, a gente se torna mais frustrado, o dia a dia se torna mais arrastado, mais pesado? Quando essa voz é muito, né, como um chicote que eu falei, né, a gente procrastina mais, a gente às vezes não consegue enxergar que o feito é melhor que o perfeito, fica sempre em busca de uma perfeição que não existe, na verdade. Então deixa de fazer determinadas coisas porque quer o perfeito. Mas a gente tem que trabalhar isso nas pessoas, de elas buscarem o autoconhecimento e saber a medida de cada um, né? O que é pertinente a cada um de nós. Cada um de nós vai desenvolver habilidades, vai desenvolver competências mediante aos nossos conhecimentos, aquilo que a gente adquiriu. E sempre lembrando, né, Bruno, que nós somos humanos, somos passíveis de erro, né? Então eu falo sempre que a gente tem que ter uma coisinha chamada autocompaixão. Autocompaixão não é aquela coisa do mimimi, de se sentir vítima, de se vitimizar. Não. Autocompaixão é saber que somos humanos, que eu posso errar e que eu vou aprender com esses erros, que eu vou aprender com isso, né? Então é isso que a gente busca quando a gente busca o nosso autoconhecimento e saber das nossas competências e habilidades para determinadas coisas, né? Certamente. É uma linha tênue, né, doutora? Porque a gente tem o lado de não se cobrar demais, não ser um chicote, como a senhora falou, mas também não fechar os olhos, né, para aquilo que está sendo feito de forma errada. É encontrar realmente esse equilíbrio no dia a dia e sempre lembrar, um dia após o outro. Sim. A gente tem outras oportunidades para melhorar, fazer diferente. Isso, buscar seu autoconhecimento também, né? E entender também que, assim, isso está lá atrás, na infância. Então, precisa ser tratado lá. E hoje em dia, né, dizer aos pais que é muito importante esse equilíbrio, né, entre criticar e validar uma criança, né? É muito importante esse equilíbrio para ela crescer com essa sensação das duas coisas, né? De crítica, autocrítica, mas também reconhecer as suas competências, né? Perfeito, isso vem desde a criação mesmo. Desde a criação, exatamente. Doutora Solange, eu quero lhe agradecer mais uma vez a presença e os esclarecimentos para quem nos acompanha aqui no Balanço Geral Alagoas. Um bom feriado. Eu que agradeço a todos que nos assistem, foi um prazer conhecer você pessoalmente. Um ótimo feriado para todo mundo aí, tá? E obrigado. Obrigado mais uma vez, doutora Solange Guastaferro, mostrando pra gente que o equilíbrio é fundamental também nessas horas de cobrança, que normalmente podem extrapolar um pouquinho mais.